Bom dia, Mike Hamilton mais uma vez aqui gravando vídeo. Bom, não quero desejar só apenas um bom dia, mas também quero desejar a você a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, o homem incomparável. Bom, hoje a gente vem aqui para buscar aprender um pouco mais da palavra de Deus e esse aprendizado através de uma lição bíblica, uma lição bíblica muito interessante, que é desse segundo trimestre de 2020, a lição especificamente para adultos, tá? Onde tem aí por tema, né, nesse trimestre, a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então, é uma lição bíblica muito interessante. E aí, eu estou vindo aqui para que a gente possa aprender um pouco mais, como eu disse, da palavra de Deus. Vou tentar aqui ser muito sucinto, objetivo, claro, resumido, para que nós possamos compreender e que você possa, a partir deste momento, continuar lendo, continuar buscando, continuar se interessando, né, pela palavra de Deus e em conhecer um pouco mais de Deus, que nós precisamos conhecer mais daquele que nos criou. Eu vou sempre dizer isso, você não é fruto do acaso. Você não é fruto do acaso, você não veio do nada e vai pro nada, como muitos acreditam. Você tem um propósito de vida, você foi criado, você foi gerado. Você está aqui hoje olhando esse vídeo, assim como eu, com um propósito neste planeta. E esse propósito é possível descobri-lo quando você se achega àquele que te criou. Ele consegue trazer a luz do entendimento para a tua vida e mostrar para você, como mostra para mim, o que nós devemos fazer enquanto estivermos neste planeta. Tá bom? Então, vamos comigo aqui. A lição 1, né, que tem data de 5 de abril, que no caso é hoje, tem aqui o tema da lição 1, é Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Então aqui a gente já vai ter o texto áureo, que toda lição ela tem um textozinho áureo. O texto áureo dessa lição é a vós, graça e paz. Isso aqui ele já está dando uma saudação da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Isso está contido lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 2. Daqui a pouco eu vou dar mais referências e vou lhe dar aí o norte para que você possa ler esse capítulo aqui, tá bom? E temos a verdade prática também, que a verdade prática ela vai dizer assim: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. E aqui já vai duas coisas. Primeiro, no texto áureo, a vós, graça e paz. A Bíblia menciona que dá paz quem é de paz. E essa paz não é uma paz momentânea, é a paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, que é uma paz diferente. A gente vai entender um pouquinho mais. Aqui não se fala de momentos de paz, se fala de paz eterna, de estar em paz, é uma constante, tá? E na verdade prática ele diz assim: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. A primeira coisa, querido, para você entender aqui, que a igreja ela não está resumida a paredes, a tijolo, a cimento, aquela coisa que é feita, né? Umas mais robustas, outras mais simples, né? Outras nem robustas nem simples, né? Estão naquela posição mediana, né? Templos catedráticos que comportam aí 6, 10, 15 mil pessoas, ou tem aquelas que comportam ali, né, 20 pessoas. Eu não estou falando da estrutura física, que a Bíblia menciona que a igreja somos nós. A Bíblia menciona também que Deus ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Entenda bem, o que eu quero dizer a você não é que você não tem que ir ao templo, à congregação, porque a Bíblia também menciona, lá nos Salmos, o salmista diz: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, nós temos um templo, onde este templo é erguido para que nós ali estejamos para adorar aquele que é digno de toda adoração. Porém, a igreja, o templo maior somos nós.
É onde Deus ele faz a morada, a habitação, o Espírito Santo de Deus. Então, para que você entenda, a igreja é você, a igreja sou eu. Mas é complicado quando alguém não vai ao templo. E aí já tem até um termo, né, utilizado, que são os desigrejados, né? Pessoas que se consideram desigrejados. É bem complicado isso, eu não vou entrar nesse mérito porque senão a gente perde o foco. Mas uma pessoa que é desigrejada, ela realmente está meio complexa ou um pouco equivocada, melhor dizendo, em relação à Bíblia, que é a nossa regra de fé. Porque imagine só, alguém que não gosta de ir ao templo porque no templo tem pessoas que causam problemas, porque nós somos seres humanos, queridos. Não é o fato de nós estarmos dentro de um templo, nem da igreja, que ali nós somos os perfeitos. Não, nós somos santos e separados, mas não somos perfeitos. Então todos os seres humanos eles têm seus problemas, suas dificuldades. Então imagine eu, como cristão, não souber ter maturidade suficiente para poder lidar com certas situações, então basicamente eu perdi o foco. E outra, cristianismo é comunhão, é união, é isso mesmo, é saber lidar com as diferenças, sem acepção. Isso não é o Mike que fala, isso é Jesus Cristo que nos ensina e que está contido na sua poderosa palavra. Então, é só mais para que a gente possa entender o que nós somos igreja. E a igreja é o templo do Espírito Santo, nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Porém, deixar muito claro, só é possível essa morada, só é possível essa habitação de Deus, do Espírito Santo, do Senhor Jesus na nossa vida quando nós abrimos a porta do nosso coração e deixamos que Ele entre e faça morada conosco, tá bom? Então vamos lá. A primeira, a leitura bíblica, ou o texto base, para que a gente possa ir nessa primeira lição, está em Efésios 1 e em Atos 19. Efésios 1 e Atos 19, ambos estão lá no Novo Testamento, queridos. Então, assim, para quem não tem muita habilidade, muita intimidade com a Bíblia, ela fica lá no finalzinho. E Efésios é um livro curto, muito curto. Se você puder fazer a leitura, sei que nós estamos em períodos aí, em um período aí de quarentena, nós temos um vírus que está assombrando, tirando a paz de muita gente, não só aqui no nosso país, no Brasil, mas também no mundo inteiro. Então, é um momento em que muitos estão em seus lares, com seus familiares. Então, eu convido a você, faça a leitura. Comece a ler um pouco mais da Bíblia. Eu sei que você pode ter aí muitos livros na sua biblioteca, diversos livros maravilhosos. Mas se você puder, coloca dentro desse teu cronograma de leitura a leitura da Palavra de Deus, para que a gente possa absorver um pouco mais, conhecer um pouco mais desse Deus maravilhoso e poder alimentar ainda mais o nosso espírito, que é isso que é o importante, é o mais importante, é nessa essência. Então, a introdução vai dizer que nessa lição, e aí, como eu disse, como é a primeira lição, ela tem um caráter mais introdutório, mas durante esse estudo, a ideia é levar, essa epístola tem a ideia de levar a adoração a Deus e a busca do aperfeiçoamento dos cristãos, o nosso aperfeiçoamento, como eu falei. Nós somos separados e buscamos constantemente o aperfeiçoamento em Cristo. Tá? Nós não somos perfeitos, queridos. Nós somos seres humanos dotados de falhas que buscamos em Cristo como exemplo, como alguém de referência, o aperfeiçoamento, para que nós possamos nos tornar seres humanos cada dia melhores, tá bom? Então, a primeira parte, que é o primeiro tópico, ele vai falar sobre autoria e data. Bom, a autoria, como nós sabemos, é de Paulo, né? Conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, que é um nome hebraico, mas também que era conhecido como Paulo, que Saulo é o nome hebraico, tá? Como eu falei, Paulo, se você quiser conhecer um pouquinho mais de Paulo, é interessante você ir lá no livro do Atos, no capítulo 9. No capítulo 9 você vai entender quem era Paulo, que antes se chamava Saulo, tá? Então, assim, ele era alguém, vou dar só um resumo, era alguém que não gostava dos cristãos, que perseguia os cristãos. Era alguém que condenava, que açoitava, era alguém que não gostava, tá? Então,
E aí no capítulo 9 você vai entender essa conversão, toda essa mudança de vida. E aqui já vai a primeira aplicação prática para a nossa vida. Quando nós conhecemos a Cristo, algo tem que mudar. E esta mudança faz a gente querer fazer com que as pessoas conheçam a Deus. E isso você vai entender muito bem, tá? Então, a autoria dele, de Paulo, tá? Só para que você fique bem ciente de quem foi o escritor desta carta, tá? A assinatura, ele tem um subtópico, o subtópico 2, ele vai falar assinatura apostólica, né? Nas 13 cartas de sua autoria, porque Paulo, querido, só para você entender, ele não escreveu só essa carta. Paulo escreveu muitas outras cartas. Ele é o autor de muitas outras cartas. Paulo foi um grande missionário, foi alguém que se preocupou em todo momento em levar as pessoas, levar o conhecimento de Cristo às pessoas, para que as pessoas pudessem se converter, para que as pessoas pudessem ter uma vida real, feliz em Cristo. Então, era essa a preocupação de Paulo. Então, ele viajou muito, ele escreveu muitas cartas, né, para que os irmãos ali, convertidos ou não convertidos, pudessem conhecer, tá? Então, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, né? Provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Olha que coisa interessante aqui. Como eu disse, Paulo ele tinha um nome hebraico, que era Saulo. Após a conversão, ele tornou-se Paulo, que é um nome grego. É um nome grego, quer dizer, um nome romano, que é um nome romano. E interessante ele mudar este nome porque o propósito maior de Paulo sempre foi buscar, ou sempre foi levar a palavra àquelas pessoas que não conheciam a Deus. Olha só. Então, para ele, esse nome ele tinha uma aceitação maior no meio das pessoas que não conheciam a Deus. Porque Saulo, como era um nome hebraico, querendo ou não, hebraico tem na sua... o povo eleito por Deus eram os hebreus. Eram os hebreus. Então, os hebreus tinham sim a sua fé, acreditavam sim no único Deus. E isso talvez pudesse ser, de uma certa forma, uma barreira. Alguém poderia entender como alguém que está cheio da razão, cheio de convicções reais, e que a palavra dele é a que vale. Não. Então, Paulo, estrategicamente, ele buscou se assemelhar. Mas essa semelhança, para que as pessoas pudessem entender que ele estava ali com o propósito de mostrar àquelas pessoas que a salvação, que o propósito não estava só com os hebreus. Porque Cristo, quando veio e foi rejeitado, nos deu a oportunidade de conhecer, de sermos enxertados na videira verdadeira que é Cristo. Então nós... Cristo veio para eles rejeitaram a pedra angular, né? A pedra ali que foi rejeitada, e nós fomos enxertados nessa videira. Então Paulo se preocupava com isso, que essa graça, essa misericórdia, esse amor também estava disponível para nós, tá bom? Outro detalhe relevante é a reivindicação da sua autoria apostólica, né? Pela vontade de Deus, isto é, não é escolhido por homens. Então olha que coisa interessante aqui. A vontade de Deus chama-se chamado. Então, nós temos um chamado, cada um tem um chamado. E se tratando de chamado, é interessante, e eu quero abrir um paralelo aqui, que existem três tipos de obreiro. Existe o obreiro que é oferecido. Quando eu falo de obreiro, querido, eu estou relacionando isso não só ao gênero masculino, não, né? A homem, não. Obreiro é aquele que faz obra, aquele que está disponível para fazer a vontade de Deus, seja no templo, ou seja onde for. Então, tem aquele que é oferecido, né? Que se oferece, né? De qualquer jeito ele quer entrar. Se não der para entrar pela porta, ele quer entrar pela janela, ele é muito oferecido. Tem o sorteado. O sorteado é aquele ali que Matias foi um sorteado, que os homens escolhiam. Mas se você analisar ali em Atos 1, no livro do Atos, no capítulo 1, é uma referência bíblica para você, você vai ver que era necessário recompor o corpo de apóstolos que tinha. E Matias foi sorteado naquele momento.
E quando você vai para o Atos 2 em diante, o derramamento do Espírito, você já percebe que não tem mais esse sorteio. Mas tem sim um chamado. A partir daquele momento ali, já não era mais os homens, mas sim Deus, que se encarregava de chamar as pessoas para suas obras. Através de quê? Você vai ver também, a Bíblia vai mencionar. Através da oração e da revelação do Espírito Santo, as pessoas eram direcionadas. Tá bom, queridos? Então, uma referência bíblica boa é Romanos 12:2, também, que você pode fazer essa leitura. Romanos 12:2 vai falar muito sobre isso. Eu vou até ler para você aqui o que diz Romanos 12:2. Romanos 12:2 tá aqui. Romanos 12:2, só para que a gente fique melhor, o entendimento fique mais ainda aguçado. Romanos 12:2 diz assim: então, não vos amoldoeis ao sistema deste mundo, mas sedes transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, olha só que coisa interessante. Renovação das mentes. Isso se chama metanoia. Depois a gente vai fazer um videozinho só falando sobre isso. Metanoia, renovação de mente. Não é alienação, é renovação de mente. Para que a gente possa entender aqui, ó, experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então é tudo na vontade de Deus. É tudo na vontade dele, não é na nossa. Porém, a gente precisa renovar as nossas mentes e entender isso. O terceiro subtópico ele vai falar sobre uma epístola da prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como prisioneiro de Cristo. Olha que coisa interessante, né? Essa parte aqui me chamou muita atenção, que é uma epístola escrita na prisão. Então, as circunstâncias não são o motivo do regozijo de Paulo. Olha aí. E aí ele vai dizer mais aqui: isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ela integra o rol das epístolas da prisão, redigidas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e aos Filemãos. Como eu falei, Paulo fez muitas outras cartas, e muitas dessas, que essas que eu falei agora, foram escritas na prisão. Porém, Paulo, mesmo na prisão, ele tinha o mesmo regozijo, a mesma alegria para escrever cartas e lançar para os destinatários, que eram os irmãos em Éfeso. Então, a gente precisa entender o seguinte, aí aqui já vai mais uma aplicação prática para a nossa vida. Como eu falei, as circunstâncias não podem ser o motivo da nossa alegria, do nosso regozijo. Não era de Paulo. Ele estava preso, mas mesmo assim ele estava alegre, estava feliz. É justamente esta paz que eu estou falando. Isso tem que ser algo interno, né? É algo que vem do interior. Não é algo interno, não é algo que vem do interior. É alguém interior. É isso que nos dá a alegria, é saber que nós temos Cristo habitando dentro de nós, que nós não dependemos de circunstâncias para estar felizes, nós não dependemos de circunstâncias para estar alegre. E se a gente estiver passando por uma dificuldade, a gente está feliz, tem paz. Se a gente estiver passando por um momento muito bacana, feliz, a gente também tem paz. Entenda, para que você possa compreender. Não são as circunstâncias que determinam a nossa felicidade quando nós temos Cristo na vida. A gente pode estar passando por um turbilhão, por uma tempestade, por algo muito terrível, mas aquela paz está sempre brotando dentro de nós, é porque nós temos Cristo na nossa vida. Então entenda isso. Não são as circunstâncias que nos tornam e que nos faz felizes, mas sim é alguém interior que habita dentro de nós, e assim a gente permita que ele habite. Então, pulando aqui já para o próximo... o próximo tem o subtópico 4, que ele vai falar justamente da data, né? A partir dessa premissa, a data provável, né, da redação da epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 ou 62 depois de Cristo, tá? Então, foi uma carta escrita 62 anos, de 61 a 62 anos depois de Cristo, da morte de Cristo. Essa carta foi escrita por Paulo. Vamos lá. O segundo subtópico
ele vai falar sobre o destinatário, né? Os destinatários. Então, o primeiro subtópico vai falar sobre a cidade de Éfeso, tá? Fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Então, Éfeso hoje é ali a Turquia, tá? Para você, em tempos modernos. Era uma cidade litorânea, cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua principal rua era pavimentada em mármore com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Olha aí, 500 mil habitantes, era uma metrópole, tá? Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Então veja que não era uma cidadezinha para a época, tá? Então, como o comentarista aqui menciona, era considerada uma metrópole. Então considere ela como uma capital do nosso país, São Paulo, Rio. Então era uma metrópole, era uma capital grande, com muitos habitantes, bastante movimentada. Então era uma cidade realmente muito, muito, muito grande, tá? Então Paulo ele se preocupa com os irmãos dessa cidade. Interessante é que essa carta ela tinha 2 endereços, querido. Olha aí. Paulo, quando ele fala de destinatários, ela tinha 2 endereços. O primeiro endereço justamente era a cidade e aos santos daquela cidade. Então ele estava preocupado, Paulo, mesmo no cárcere, que aquela cidade conhecesse um pouco mais de Deus. Estava também interessado, eram 2 destinos, que os irmãos que estavam ali pudessem aumentar ainda mais a sua fé, não perderem a esperança de Cristo, daqueles que eles tinham aprendido antes. Então, era essa a preocupação de Paulo. E por quê, irmão? Porque, na verdade, se você entender, nós temos 2 nacionalidades. Nós temos 2 porque nós estamos aqui no planeta Terra, mas nós não somos daqui. Breve o Senhor vai nos buscar. E nós iremos habitar as mansões, habitar os lugares que ele, quando foi assunto ao céu, quando ele subiu, ele disse que ia preparar para nos buscar. Então entenda, nós somos embaixadores. Nós temos dupla nacionalidade, somos cidadão da terra e cidadão do céu. Basta a gente acreditar nisso, basta a gente buscar. Porque o passaporte já foi carimbado. O passaporte foi carimbado com sangue, meu amigo. Sangue precioso derramado na cruz. Sangue de Jesus Cristo. Então o passaporte já está carimbado. Você já tem o seu passaporte carimbado. Basta você querer embarcar, basta você querer entrar nesse Senhor, no Senhor Jesus Cristo, embarcar para que você possa ir morar lá. Basta você querer embarcar. Porque o passaporte já está carimbado. Basta você querer ir. Porque não basta só ter o passaporte, né, querido? O que adianta eu ter o passaporte e não querer ir para determinado lugar? Não adianta de nada. Então você tem uma escolha. O passaporte já foi dado nas suas mãos. Jesus Cristo é o nosso passaporte. Agora, quem determina, quem define quem se quer ir ou não, sou eu e você. Então essa escolha quem faz é você. Quem faz somos nós. Tá bom? O segundo subtópico vai falar sobre a religiosidade em Éfeso. A cidade abrigava o templo de Ártemis, que no caso é a Diana, né, a deusa da fertilidade, construído em mármore. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Tá? Então, a religiosidade em Éfeso. Meu irmão, querido, eu preciso falar algo para você aqui. É sério. Nós precisamos nos libertar da religiosidade. A religiosidade, veja bem, religião é uma palavra que tem a sua origem grega, né? Ou melhor, é latim,
que é religarem, religião, que é uma religação, ou seja, religar a criatura ao Criador. Então, religião, a palavra religião significa isso, é religar a criatura ao Criador. Já a religiosidade é diferente. A religiosidade, nós temos que tomar muito cuidado, porque a religiosidade, ela é perigosa porque ela nos leva à idolatria. E nós temos que nos libertar da idolatria. E outra, idolatria não é, porque muita gente resume idolatria a uma estátua de gesso, de barro, de madeira, seja lá o que for. As pessoas resumem idolatria, acham que ser idólatra é apenas adorar uma imagem. Não é isso que eu estou falando aqui. Não tem nada a ver isso. Algumas igrejas têm essa prática. Eu não estou aqui para condenar nenhuma prática como essa. Eu estou aqui apenas para dizer o que a Bíblia nos mostra ou nos ensina em relação a isso, a adoração. Mas principalmente a ídolos. Porque muita coisa pode ser um ídolo na sua vida. Você pode se idolatrar até. O ídolo pode ser alguma coisa, né? Alguém, alguma pessoa, algum objeto que você idolatra tanto, que você começa a transferir a adoração a Deus, ou ter Deus como a coisa mais importante na sua vida, e colocar aquela coisa como a coisa mais importante, ou seja, Deus fique em segundo plano, e isso, seja lá o que for, que você está colocando como referência, como mais importante, agora é o principal. Então isso é idolatria. Então, Paulo, ele estava falando sobre isso, as pessoas estavam ali nessa ideia de idolatria. E essa idolatria traz uma prisão, tá? Muito grande. A igreja de Éfeso, ela precisava se libertar desta idolatria, que a princípio a idolatria era aquela deusa. As pessoas adoravam aquela deusa, que era a deusa da fertilidade, acreditavam que adorando, indo até o templo, as pessoas iam ser mais férteis, as pessoas iam ter mais objetivos concluídos nas suas vidas. Então Paulo estava preocupado com isso, tá? A igreja, e ele vai dizer aqui, o terceiro subtópico vai falar igreja de Éfeso, já ali no meio, irmão. Eu tenho a lição, ela traz umas referências, mas vai dizer assim: em Éfeso Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Olha que coisa interessante aqui. Agora aqui complicou, não foi? Eita, mas irmão Mike, como assim? Os lenços, por isso que tem essa turma aí, dando lenço, ungido copo, capa, vassoura, e as coisas vão acontecer, né? Bom, veja bem, isso é uma coisa, olha o texto, todo texto tem contexto, para não virar pretexto. Não pode ser uma doutrina isso aqui, querido. Isso aqui, na verdade, foi algo específico, algo singular que aconteceu naquele momento, né? A palavra de Deus não pode ser desprezada no seu contexto, foi aquilo que eu falei. Aqui nós não podemos definir como doutrina, tá? Doutrina, o que é doutrina? É uma regra, tem que acontecer dessa forma, porque como está na Bíblia, então a gente tem que fazer isso. Então cria-se doutrina, e aqui não é uma criação de doutrina, foi um momento que aconteceu, onde até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar. Mas Paulo não quis estabelecer aqui uma doutrina, que agora teria que ser assim, que você teria que pegar lenço, queria que fazer isso para que as pessoas pudessem utilizar dos lenços. Não. Isso aqui foi apenas uma situação que ocorreu, específica. E isso aqui não é uma criação de doutrina. Você vê como eu disse, que a gente precisa ter o texto, e todo texto tem contexto para não virar pretexto. Eu poderia dar muitas outras referências aqui. Por exemplo, Filipenses 4,13. Se a gente for aqui, Filipenses 4,13. Só para que a gente possa ter uma ideia do que eu estou falando, né? Filipenses 4,13, irmãos,
Ele vai dizer assim, ó, Filipenses 4:13, capítulo 4. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, se não for Deus, nós não conseguimos nada. Então, é Deus que se compadece de nós. Esse compadecimento faz com que a gente, né, faça essas coisas em nome do Senhor, tá bom? Então, a igreja de Éfeso, né, em um estudo, né, da sua palavra de Deus, não pode ser desprezado o contexto, tá? A saudação, sentido bíblico, né, de santo não é perfeição, e sim separados, como eu falei. A saudação epistolar, que é o quarto subtópico, ele vai falar assim, a saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo. Como eu falei, santos é de separados. Tem gente que faz uma confusão com isso, meu amigo. Uma confusão terrível. Acha que santo é de santidade, de perfeito. Ei, você não é perfeito. Eu não sou perfeito. Perfeito só Cristo. Então, este santo é de separado, e ao sermos separados do mundo, buscamos nos aperfeiçoar a cada dia para ficar cada vez mais parecido com Cristo. É isso que ele quer deixar claro aqui para nossas mentes, para que a gente possa compreender. É simples. O evangelho é simples, querido. Tem muita gente que fica querendo colocar adereços, fazer malabarismos, criar situações, mas o evangelho é simples. Cristo ele deixou muito simples para nós. Basta a gente ler e compreender as palavras do mestre. Outra coisa, a Bíblia não tem só 27 livros não, viu? Eu já falei isso aqui. A Bíblia ela tem mais do que 27 livros, são 66 livros. Ela vai do Gênesis ao Apocalipse. Cuidado, porque ela é cristocêntrica. Toda a Bíblia ela tem a sua base fundamentada em Cristo Jesus. Tá bom? Então, para que a gente possa ainda mais entender, ele continua. Paulo diz assim, Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz. Olha, graça, favor imerecido e paz. Quando nós recebemos esse favor imerecido, nós conseguimos ter paz. Que é uma paz que não é esta paz momentânea que o mundo dá. É uma paz diferente. É uma paz que traz para a nossa vida o sentido real de ter paz. Como eu falei, é você estar no meio da guerra, a coisa está de cabeça para baixo, não tem nada na despensa, está sem R$1 no bolso, mas você está ali, serenidade, paz, sabendo, tendo a certeza da esperança que aquele momento ele vai passar e Cristo vai entrar com providência na nossa vida. Então, é essa aí. É isso que eu queria que você compreendesse. Tá bom, querido? E existem muitos tipos de paz. Eu vou dar aqui pelo menos 3 referências. João 14:27 é uma paz, é um tipo de paz. Vou ler. João 14:27. João 14:27. Vai dizer assim, ó. João 14:27. Olha que coisa interessante. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Olha isso. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não permitais que o vosso coração se preocupe, nem vos deixe amedrontar. Quem é que está dando essa paz aqui? A paz de Cristo. Essa paz de Cristo é uma paz diferente. E ele já deixa claro, não é uma paz que o mundo dá, que eu falei, que é uma paz momentânea. Momentos de paz, mas é uma paz eterna. É você ter essa paz eterna na sua vida. Então, essa é a paz de Cristo. Existe outro tipo de paz, Romanos 5. Vamos lá, Romanos 5:1. Romanos 5:1. Vamos lá, a gente entender também aqui. Romanos, do capítulo 5 e o versículo 1. Ele diz assim: portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo,
temos paz com Deus. A paz de Deus, né? A paz com Deus. E o outro tipo de paz está em Filipenses 4:7. Filipenses 4:7. E vai dizer assim. Filipenses 4:7. Filipenses 4:7 diz assim: E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Ou seja, que tipo de paz é essa? Às vezes, meu irmão, que paz é essa que você tem? Meu irmão, é uma paz que não, ela ultrapassa todo entendimento. Como assim você tem a paz de Deus? Me explique como é que é possível ter a paz de Deus. Já está aqui explicado. Não tem como entender, meu amigo. Olha aqui, está claro. É a paz de Deus que ultrapassa todo o entendimento. Guardará o vosso coração. Então não tem como explicar. Ela está fora da nossa capacidade humana de saber que tipo de paz é essa. Eu sei que é uma paz que mesmo as coisas estão todas erradas, você está ali com paz. Ela foge do nosso entendimento. E para fechar, queridos, para fechar, nós temos o terceiro tópico. E o terceiro tópico ele vai falar sobre o propósito, né? O primeiro subtópico vai falar sobre o propósito. Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico como em outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, é interessante que Paulo, ele, toda vez que escrevia uma carta, ele escrevia porque determinada igreja ou determinado lugar estava com alguns problemas. Porém, nesse caso aqui, não tinha nenhum problema. Não tinha um problema específico. Paulo queria, na verdade, fazer com que as pessoas compreendessem mais, aprendessem mais da palavra de Deus. Então, não tinha um problema, mas sim mais uma necessidade de mostrar para as pessoas que elas estavam no caminho certo e que elas teriam que continuar acreditando, teriam que continuar buscando se aperfeiçoar em Cristo e ter aí um olhar de adoração totalmente em Deus. Era isso que Paulo estava preocupado. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo, né? O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeiras, mas uma vez salvo pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida. Então, Paulo estava preocupado com isso também, porque nós sabemos, irmãos, que, como eu falei, nós somos santos separados e buscamos o aperfeiçoamento. E a gente precisa, esse aperfeiçoamento, tentar libertar ou limpar todas aquelas coisas ruins que outrora nós vivíamos. E isso não é fácil. Isso vai depender da nossa intimidade, do nosso relacionamento com Deus. Então Paulo estava preocupado com isso. Tá? Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre os judeus e gentios e cristãos, né? Gentios cristãos, enfatizada pelo plano universal da redenção para ambos. Então, uma outra coisa que Paulo estava preocupado, os judeus e gentios cristãos. Então, os judeus que tinham uma promessa, mas os gentios que não tinham nenhum tipo de promessa, não tinham Deus como o seu Deus, passaram a se converter. Então, ali, na verdade, Paulo tentava mostrar para tanto judeus e gentios cristãos que eles estavam num único plano universal de salvação, que Deus estava preocupado com todos, em salvar a todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Então ele estava preocupado com isso. Mostrar para as pessoas que o plano de salvação é universal. Ei, você agora que está me escutando aí, está vendo esse vídeo, o plano é universal. O plano de salvação de Deus não é para mim. Ou é para um grupo exclusivo, não. É para todo mundo. Não importa a denominação A, B, X, Z, não é exclusivo para determinadas denominações, é exclusivo para todo mundo, assim eu ou você queira participar desse plano de salvação. Para participar, como eu falei, o passaporte é Cristo, porém você precisa pegar o passaporte e embarcar rumo às promessas de Deus, é simples. E o segundo subtópico vai falar da mensagem, né? A mensagem de Éfeso gira em torno de duas temáticas. Jesus Cristo a cabeça e igreja ao corpo. Como eu falei, a igreja somos nós. Porém, por sermos a igreja, nós somos o corpo, a cabeça pensante.
e que nós devemos seguir é Cristo. Ele é a cabeça da igreja. Ele é a nossa referência. É a Ele em que nós devemos focar os nossos olhos. É nele que nós temos que ter o objetivo-alvo. Temos que olhar para Ele continuamente, não desviar o olhar. Se desviarmos o olhar, fatalmente nós pereceremos. Fatalmente nós deixaremos o velho homem aflorar na nossa vida e a gente começa a desarrumar o plano de Deus para a nossa vida. Então, que nós possamos entender isso. A igreja somos nós somos igreja corpo e Cristo é cabeça. Ele faz parte, mas ele é a cabeça do corpo. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Então, Deus, ele fez, continuará fazendo, mas também espera de nós, que nós façamos. Ide e pregai. Nós precisamos fazer a nossa parte. Não é só Deus. Deus ele vai continuar fazendo, mas tem coisas que eu e você tem que fazer. E aquilo que eu e você tem que fazer, não é Deus que vai fazer, não. Vai não, porque quem tem que fazer é eu e você. Então, queridos, resumidamente essa lição, como eu disse, tentei trazer aqui de uma forma resumida, prática, simples, para que a gente pudesse aí compreender um pouco mais. E convido você a continuar lendo, tá? A mensagem, é umas lições bíblicas que você pode encontrar em qualquer livraria evangélica, tá? Ou desse segmento. Você possa acompanhar comigo. Também pode fazer a leitura da Bíblia no tempo como esse de quarentena. Nada mais do que interessante, maravilhoso você passar a compreender um pouco mais da palavra de Deus. Separe ali, sei lá, 10, 15 minutinhos apenas. Se você puder mais, tenha, para ler um pouquinho, né? Sei que as pessoas têm postado muitas coisas de exercícios em casa. As pessoas têm se exercitado em casa. Acho muito bacana isso. Muita criatividade. As pessoas preocupadas em exercitar o corpo, e nós precisamos mesmo exercitar nossos corpos físico. Porém, a gente também precisa exercitar algo que faz esse corpo físico se locomover, que é a nossa essência, o nosso espírito. E para fortalecer essa essência, esse espiritual, não vai adiantar com 1000 abdominais, 300 flexões, 30 minutos de caminhada, não. Isso só é possível quando você se conecta ao Criador através da sua palavra. Então, exercite o seu corpo físico, num momento como esse, complicado, de quarentena, todo mundo isolado, mas também exercite o seu espiritual, o seu espírito. E só é possível exercitar esse espiritual através da palavra de Deus em comunhão com o teu Deus. Então, a conclusão, ela vai dizer assim, a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus, a graça, que é um favor imerecido. Recebemos, tá? Suas exortações nos impelem a viver em santidade e, alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Então, alicerçados em Cristo, querido. É nele que nós temos que alicerçar nossa vida. Tá bom? Muito obrigado. Eu queria encerrar com uma breve oração. Poderoso Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos deu de aprender um pouco mais da Tua Palavra. Que o Senhor possa continuar abençoando a vida daqueles que estão ou que irão assistir este vídeo e que, através desse momento, eles possam compreender um pouco mais da Tua Palavra e das Tuas verdades nas vidas deles. Então, muito obrigado, em nome de Jesus. Muito obrigado também a você e até a próxima. Valeu!